vai voltar. Nós sabemos que a Bíblia disse bem claro que fala que Jesus veio na terra, viveu e voltou para o céu. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar, assim como ele subiu, ele também voltará nas nuvens. Então disse a palavra de Deus a respeito do arrebatamento. O que é o arrebatamento? É um momento tomado à força. A palavra arrebatamento significa tomar à força, levar com força, de repente, muito rápido. Disse a Bíblia que é no abrir e fechar de olhos, antes que toque a última trombeta. Então disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e o versículo 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alaridos e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Pois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor Jesus nos ares. Assim estaremos sempre com ele. Quantas vezes nós falamos que vão para o céu, que a morada que o Senhor preparou está no céu. A palavra céu é uma palavra descanso, uma palavra que realmente você não precisa agir, porque o Senhor Jesus já agiu por ti. Nós sabemos que o arrebatamento disse a respeito de Cristo do céu para buscar uma igreja. Mas que igreja é esta? Não diz que nome da igreja, mas disse que é um povo reunido no mesmo sentido, no mesmo sentimento em Cristo Jesus, confiando na sua palavra, vendo na parte espiritual, a qual o verso 17 disse bem claro para nossa meditação, e disse: depois nós, os que estamos aqui vivos, seremos arrebatados, tomada a força, levado com pressa, juntamente com Cristo, nas nuvens, e encontrará o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Então, nós vemos que em Coríntios está dizendo a respeito desta palavra, dizendo que esta carne que está aqui, ela não pode entrar no céu. E assim está escrito no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos semelhante ao corpo, em corrupção. Esse corpo que corrompe ressuscitará incorruptíveis.
ele ressuscitará e será transformado. Mesmo que ele tenha se acabado na terra, a Bíblia diz bem claro que o corpo, ele já corrompido e já destruído, ele realmente ressuscitarão naquele dia. Assim como foi a visão de Ezequiel, a qual Deus mostrou para ele um vale de ossos secos, a qual estavam os mortos ali no vale, aonde tinha morrido, secado e só tinha ossos. Ele disse na sua palavra: pode, porventura, estes ossos sobreviver? E ele disse então para Deus: tu sabes, Senhor, a qual o Senhor fez, e o Senhor pode fazer ressuscitar novamente. E nós sabemos que ele estava falando do povo de Israel, que estava em desobediência, estava andando regaladamente, sem direção, sem buscar a Deus, sem procurar a entender o que Deus tinha para com eles, porque o homem foi feito para adoração, para que ele pudéssemos adorar a Deus em espírito, em verdade. Mas Deus disse na sua palavra: façamos o homem para ser adoradores, mas se quiser, se aquele que não quiser adorar a Deus, realmente ele também vai ser abençoado na terra, mas somente na terra que ele será abençoado, mas depois não tem parte no reino, a qual a Bíblia diz que esse corpo nós não podemos contemplar juntamente com Deus depois que ele destruiu. Mas aquele que realmente adora o Senhor aqui, nessa terra, dando realmente ouvido à sua palavra, mas nós sabemos que muitos apostataram da fé, disse apostasias nos últimos tempos. Quando se fala apostasia, é aquele que realmente nega o nome de Deus e acha que tudo neste mundo se acabam aqui, termina aqui. Mas a Bíblia diz bem claro: mas o Espírito expressamente disse que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a espírito de demônios. Pela hipocrisias de homens que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Pegam a linha de pensamento e disse realmente que agora ele sabe como viver, não precisando de Deus. Mas diz o verso 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo, dizendo assim: proibindo o casamento e ordenando abstinência, manjares os manjares que Deus criou para os fiéis, para que aquele que conhece a verdade, a fim de usares deles com ação de graça.
Aqueles que apostatam da fé, pegam as coisas de Deus, as coisas santas de Deus, e começam a sacrificá-lo para outros pontos que realmente não é de Deus, mas Deus realmente quer que os verdadeiros adoradores adorem Cristo em espírito e verdade, dizendo assim, porque toda a criação de Deus é boa e não há nada que rejeita, segundo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração e pela santidade. Nós sabemos que as coisas de Deus não podem ser de qualquer maneira. Nós sabemos que Deus tem nos dado realmente para nós o direito de adorá-lo. E muitos estão esquecendo, apostatando da fé. Não está dando ouvido à palavra de Deus, porque na verdade o Senhor tem exortado sobre a corrupção dos últimos tempos. Ele falou ainda há 2000 atrás, há mais de 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu aos Timóteos, dizendo esta palavra, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 12, disse: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus, enganadores, irão mal para pior, enganando os seus e sendo enganados. Muitos pegam a palavra, é enganado e começa a querer enganar o outro. Nós estamos aqui para te dizer que a palavra de Deus, ela é verdade, não é mentira, porque o homem que lê a palavra, que disse que está praticando esta palavra, está andando desordenadamente, este realmente está condenado e está enganado, pensando que está fazendo a obra e está enganando os outros e também está sendo enganado. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podeis fazer sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui diz-se: aquele que conhece a palavra, examina a palavra, pode se tornar sábio desde a sua meninice, já vê falar da sabedoria que é o Cristo Jesus, o Salvador da humanidade, a qual o guia pagou um preço bem caro para nós, para que nós possamos estarmos diante da sua presença, testificando do seu poder, da sua graça e da sua infinita misericórdia. Paulo escreveu aos Romanos a respeito, dizendo: a graça não nos deixa permanecer no pecado, no engano, na mentira. Aquele que tem a graça de Cristo não deixa
permanecer no pecado, antes nos livrar. Pela palavra, ela, examinando as Escrituras, ela não deixa, porque ela ensina como escapar do poder do pecado. Disse o verso 8 do capítulo 6 de Romanos, quando Paulo escrevia para os romanos, dizia: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, o qual Ele disse: nós morremos na prática do pecado, nós que realmente estava no erro, agora somos um homem novo, porque diz, sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que? De que não seremos mais ao pecado, não servimos mais ao pecado, não andamos realmente no pecado, não inclinamos para o pecado, não demos lugar ao pecado. Aquele que pratica a palavra de Deus não é dizer que ele é santo, ele é mais santo do que o outro, porque ele realmente também continua no pecado, mas ele, através da palavra, ele procura a rejeitar o pecado e fugir do pecado e andar na santidade que Deus tem preparado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morremos, já não morre a morte, mas não mais temos o domínio sobre nós. Quando falamos que a morte não morre, nós não morremos para o pecado, nós não morremos para viver no pecado. Se nós morremos, paremos de praticar o pecado, esforçamos para não pecar, mesmo pecando, nós sabendo que estamos pecando, mas estamos esforçando para não pecar. E assim disse Paulo, que nós sabemos que somos pecadores. Nós não podemos inclinar para mais pecados, pois quando a ter morrido, a uma vez morreu para o pecado, para procurar não praticar o pecado, mas quanto ou viveremos agora para Deus, para fazer a vontade de Deus Altíssimo, a qual fez o céu e a terra e todas as coisas que nele há, porque ele preparou para nós, para nossa santificação e por fim a vida eterna. E esta palavra realmente ela tem falado para nós todos os dias. Na epístola de João, na epístola, nas cartas, a qual foi escrita uma palavra maravilhosa,
a qual Deus realmente preparou para mim, para você, que ainda anda nesse mundo, vendo tudo na terra, mas as das coisas espirituais estão cegas. E disse assim, no capítulo 3 de 1 João, na carta de 1 João, disse: vide qual grande amor nos tem escolhido, concedido ao Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, que é o Pai. Amados, agora sois filhos de Deus, e ainda não se é manifestado o que haveis de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele, com Ele ou viveremos. Se vivemos com Cristo, andamos com Cristo, falando da tua palavra, sabendo que Ele garante para nós uma vida com abundância. No versículo 3 do capítulo 3 da carta de 1 João, disse: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ele é puro e nós não somos puros. Então nós temos que esforçar para a purificação, para o perdão dos pecados, para que nós possamos encontrá-lo, a vida e vida com abundância, livrar nós da iniquidade, do pecado, da impiedade. Disse: bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui está dizendo, Ele veio, Ele revelou, fazendo-se pecador para tirar os nossos pecados. Nós sabemos que quando no Velho Testamento, no Testamento Antigo, ele sacrificava os animais e cobria os pecados, mas Jesus veio para tirar o pecado do homem. Ele disse: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu e nem conhece. Aquele que continua praticando o pecado é porque não conheceu ainda o Filho de Deus e nem tampouco o Pai Celestial que te formou, que te deu. Disse a palavra: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele, Jesus, é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo, manifestou para desfazer as obras do diabo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, para que tu pudesse ter a certeza
que um dia está juntamente com Cristo na glória, voltando aqui no verso 2 do capítulo 3 dessa carta de João, dizendo: amado, agora vós sois filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveis de ser, mas sabendo que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele, com ele e com ele viveremos. Ele realmente prometeu de estar aqui buscando um povo especial e zelosos de boas obras. Tem um livro que não existe capítulo, só existe o livro e os versículos e os versos em Judas, no verso 14 e o 15, diz assim: e disto profetizou também Enoque, o sétimo depois de Cristo. Assim profetizou um homem chamado Enoque, o sétimo depois de Adão. Depois que Adão, a geração de Adão, ele veio, disse que eis que veio o Senhor com milhares de santos. Aqui ele está dizendo realmente sobre o arrebatamento, a qual ele estava profetizando, falando a respeito nos dias de hoje, a qual nós esperando a qualquer momento o Senhor Jesus buscarmos um povo. Esta profecia tem mais ou menos 3.500 anos que esta profecia foi profetizada. Enoque, ele realmente, ele profetizou, dizendo: eis que venho o Senhor com milhares de seus santos, que são os escolhidos, a qual hoje prega essa palavra, dizendo para vós, dizendo para fazer juízo contra todos e condenar dentre a todos os ímpios, todo soberbo, todo aquele que nega a Deus. Ele está realmente dizendo que esse povo escolhido virá um dia julgar os ímpios, aqueles que distanciaram de Deus e ficou soberbo, ficou na apostasia, negou o nome de Deus e disse: por todas as suas obras de iniquidade que impiamente cometeram, por todas as duras palavras que o ímpio, pecadores, disseram contra ele. Assim como tem nós e muitos outros que falam a palavra de Deus a respeito de Cristo, a qual quer salvar a sua alma que geme, que procura. Essa palavra está dizendo aqui que realmente ele está pronto,
para te dar o perdão, mas aquele que não vê, aquele que não tem coragem de acreditar que o Cristo é o que salva, ele se torna ímpio, juntamente com o soberbo. E a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, disse bem claro: eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que ou trespassaram, até aqueles que já morreram, verás. A Bíblia diz que ele foi para o céu e volta nas nuvens. E aqui, na profecia de Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo, revelando o teu cego, João dali da ilha de Pátimos, dizendo: eis que venho com as nuvens, e todos os olhos verá, até os mesmos que os traspassaram, morreram antes, há 4.000, há 3.000, 4.000 atrás, 4.000 anos atrás, até este verão. Louvado seja o nome do Senhor. As tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele disse, o que estava falando com João era o próprio Jesus, que é o Verbo que se fez carne entre nós. Ele disse ainda, o que está falando eu sou. É o nome de Deus, o único nome verdadeiro de Deus. Disse assim: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Disse o Senhor que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu estava lá na criação do mundo, eu também estarei no final da grande tribulação, no dia que for lançados muitos no inferno. Ele disse, quando fala alfa, é a letra A do analfabeto do grego. Quando fala ômega, é a última letra do analfabeto do grego. Jesus está dizendo para João: quem está te falando sou eu, que sou o princípio da criação, e também estarei no final da história. No capítulo 16 do Apocalipse, versículo 15, ele disse uma palavra, dizendo assim como está escrito. Eu vou ler para realmente dizer para você que realmente eu estou falando é a palavra de Deus na revelação de João, na revelação de Jesus Cristo a João. E assim está escrito: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda a sua veste, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Quando ele disse: eu vou vir como ladrão. O ladrão, ele para roubar, ele não avisa o dono da casa, porque quando ele entra na casa para roubar, ele não avisa o dono,
porque senão o dono não deixa. E aqui Jesus está dizendo que a hora que ninguém está esperando, está despercebidos, está numa festa, regaladamente, andando desordenadamente. E Paulo escreveu em Coríntios que disse, ao tocar a última trombeta, antes que toque a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Para quê? Aqui está escrito, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos estão nus diante dos olhos de Deus, mas não é só nudez material do corpo, não, é da vida espiritual. Quem não tem os olhos ungidos de Deus, estes realmente perecerão. Mas sabeis que naquele dia você precisa estar vestido da couraça da justiça, do capacete da salvação, da espada, que é a palavra de Deus, a qual aqui nós está escrita, ele virá e muitos não vão perceber, porque muitas vezes o homem está cada vez mais distanciado do Deus Altíssimo. E a Bíblia disse bem claro, a vitória de Cristo sobre a besta e sobre os falsos profetas. Nós sabemos que naquele dia ele virá e disse, e vi no céu aberto, eis que um cavalo branco, e que estava assentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. O mesmo Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, que é Jesus Cristo, que a qual estava no princípio da construção do mundo. Agora aqui, no final da história, ele virá num cavalo branco. Este chamará fiel e verdadeiro, julgará e pelejará com justiça, e os seus olhos era como chama de fogo. Aleluia! E nos seus olhos sobre e os seus olhos era como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha o nome escrito que ninguém sabia, senão a ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo
palavra de Deus. Disse, o verbo é a palavra. Disse no Evangelho de João, dizendo, eu sou o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora aqui, no final da história, está dizendo que ele estava com a veste e vestido salpicada de sangue. Representa que ele morreu na cruz. E o seu nome, a qual estava escrito, é a palavra de Deus. E ninguém os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Aleluia! E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa em lugar de vinhos e furor, e a ira do Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o nome do Senhor. E na sua veste e na sua coxa tinha escrito este nome: Rei do Rei, Senhor do Senhor. Aleluia! Este realmente é o Cristo que eu estou te falando, que está cumprido aqui. E na veste, e na sua coxa estava escrito o seu nome: Rei do Rei, Senhor do Senhor. E a Bíblia disse bem claro, muitos não deram crédito a esta palavra, muitos serão condenados porque não deu crédito à palavra do Messias, a palavra de Deus, a palavra que pode transformar a sua vida. Depende se você realmente quiser preparar. No capítulo 22 do Apocalipse, versículo 12, disse bem claro: eis que cedo venho, o meu galardão está comigo. Aleluia! É o próprio Jesus dizendo para ti, para mim, para nós que temem esta palavra e conhece essa palavra e sabe que ela é verdadeira. Estou te falando com toda certeza. No capítulo 22, versículo 12 do Apocalipse, disse bem claro, dizendo: eis que cedo venho, e meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O que você tem feito para encontrar com o Senhor teu Deus? Aqui ele afirma: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que também
tenha direito à árvore da vida. Aleluia! E possa entrar na cidade pelas portas. Você que prega que vai para a cidade santa de Cristo. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que também tem direito na árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Aleluia! Bendito seja o nome daquele que fez o céu e a terra. Se você está realmente enquadrado nesta palavra, realmente Deus tem para ti uma esperança. Ele disse hoje: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 20 do capítulo 22 disse assim: e aquele que testifica estas coisas disse: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aquele que procura dedicar a palavra de Deus a todo momento, ele disse: ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa te dar o direito de entrar pelas portas estreitas, porque o seu dia está contado nessa terra. Jesus virá buscar o povo ainda nessa geração. Mas quantos podem dizer que desde quando nasceu, quando o menino já via falar que Cristo vem? Todos os dias Cristo vem para marcar o encontro do homem com Deus, seja nas nuvens, qual está prometido dele vir nas nuvens do céu para buscar um povo. Mas assim também todos os dias desce alguém para ir para o cemitério. Aquele dia que ele desceu ao cemitério é a última oportunidade dele. Se ele confessou o nome de Cristo em vida, este ressuscitará primeiro. E nós que estamos aqui vivos seremos transformados. Nós não sabemos realmente se vamos subir com ele nas nuvens, ou se vamos primeiro ir para o cemitério. Mas o principal que nós temos que ter é certeza que ele vem. E disse a palavra: aquele que testifica desta palavra, aquele que testifica destas coisas, disse: certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. Todos os dias temos que dar um brado: estou preparado para entrar juntamente na promessa do Pai, a qual ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas,
Quando ele falou isto, ele falou das mansões celestiais, porque a terra pode ter casa, pode ser rico, milionário, mas um dia vai e deixa tudo nessa terra para os herdeiros, mas os herdeiros de Cristo vai herdar as mansões celestiais, o descanso para a alma. Mas aquele que não deu crédito à palavra de Deus, o Filho de Deus, este realmente não tem esse direito de estar ali juntamente com ele. E disse a palavra, portanto, aleluia, e como Moisés se levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que é Cristo, se levantou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E que Deus abençoe a sua vida. Hoje é a oportunidade de consertá-lo, a sua vida, enquanto é dia. Amém. Graças a Deus. Gente, você ouviu a palavra de Deus nessa tarde sendo pregado no teu coração. Você que não tomou decisão com Jesus, toma decisão com Jesus, sente Jesus, que Jesus está voltando. Queremos convidar você para estar conosco na rua Henrique Dias, número 650, Assembleia de Transmissão, onde os cultos são domingo à noite, segunda à noite, quarta à noite, sábado de manhã, culto de sagração. O seu nosso convidado especial nessa tarde. Muito obrigado pela sua oportunidade. Deve paz e segurança. Toma cadeirado, pelo vídeo, para todos que estão ouvindo a tua palavra nessa tarde. Deve toda a tua voz que tem dado vitória, livramento, no nome do Deus de Israel. Monte o nosso coração para Deus do controle. Que a graça do Senhor Deus, o amor de Deus Pai, a Deus consolação do Cristo de Deus, sobre com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Amados ouvintes, volte nos ouvir permitido de Deus, quarta-feira, a partir das 3h30. Deus abençoe você, toda a tua querida família. Deus, um ótimo final de semana.